ampliar, inclusive, esse assunto com alerta sobre a gravidade dos acidentes, principalmente, gente, envolvendo moto. Você que está me acompanhando, que eu sei que você precisa da moto para trabalhar, transporte é caro, o entregador, enfim, dobre os cuidados, porque infelizmente os acidentes, eles acontecem e os números são preocupantes. É o que nós vamos saber ao vivo agora. Abre a tela aqui com a repórter Jéssica Cruz. Jéssica, que está aí na frente do Hospital de Urgência de Sergipe, para onde, segundo os dados que foram me passados pelo antigo diretor do hospital, Jéssica, a cada 12 minutos, uma pessoa vítima de acidente de trânsito dá entrada aí no Hospital João Alves. É um número de fato alarmante. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Boa tarde para você, Fábio. É um número alarmante, triste também, né? Nós temos aí, segundo a SMTT, uma quantidade de 533 acidentes sinistros que aconteceram de novembro até ontem, né? Porque de ontem para hoje e na manhã de hoje aconteceram outros sinistros. Teve esse caso terrível, né? Que tanto nos impactou e nos impacta ainda. Trazendo dados aqui de vítimas que morreram, perderam a vida, de novembro até o dia 22, ontem foram 12 mortes, né? Foram as pessoas que, como bem você disse, bem pontuou, que vieram aqui para o Hospital de Urgências de Sergipe. Bom, nós vamos conversar aqui agora com o Diego Souza, ele que é agente de trânsito da SMTT, e ele vai conversar conosco sobre esses dados, porque são dados que assustam. Por mais que a gente fale todos os dias, né, nós temos esses números que são expressivos. A tendência do final do ano para cá foi de aumento mesmo? Boa tarde, Jéssica, mais uma vez. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conforme você já trouxe aqui, Jéssica, nos últimos meses nós tivemos esse número, né, que é um número preocupante. A gente percebe aí que pelo menos nas últimas horas, né, desde o início da madrugada de ontem até o início da manhã de hoje, foram registrados 3 óbitos envolvendo motociclistas, 2 óbitos aqui em Aracaju, na Grande Aracaju. Claro que a SMTT tem intensificado ações educativas, não apenas no sentido de conscientizar, mas sensibilizar também. Sobretudo, os motociclistas são sempre aqueles que, numa situação de sinistro, acabam levando o pior resultado. Nós estamos aqui numa avenida que é uma das mais movimentadas da nossa cidade. Inclusive, foi nesta avenida, no viaduto ali do Detran, que aconteceu esse sinistro, esse acidente hoje cedo. Mas estamos em um ponto de bastante movimentação. Infelizmente, como eu olho também o mapa todos os dias, muitos sinistros acontecem aqui na Tancredo Neves, nesse trecho também. Nós estamos vendo aqui muitas motocicletas, motociclistas, os veículos e sinalização que existe nas vias. Mas essas sinalizações, elas são muitas das vezes desrespeitadas. E esse desrespeito, eles são motivos também de muitos sinistros que acontecem, né? Sem sombra de dúvida, Jéssica. E é sobre isso também que a SMTT tem trabalhado. Né, com relação ao respeito às normas de circulação e de boa conduta também, né, de boa prática daquele que assume a direção de um veículo. A gente percebe no dia a dia, por exemplo, alguns motociclistas que ainda insistem em não respeitar as sinalizações, são aqueles motociclistas, né, apressados que acabam avançando no sinal vermelho do semáforo, retornando em local proibido, dirigindo sempre com muita pressa, né, pilotando a motocicleta sempre com muita pressa. E a gente sempre fala aqui da questão do excesso de velocidade, né, de reduzir a velocidade, pilotar a sua motocicleta com bastante atenção, ter essa previsão de riscos também. Aqueles motociclistas que costumam usar o corredor entre os veículos, né, redobrar, ter esse cuidado de guardar também a distância lateral. Então são condutas como essas, né, que a gente traz e apresenta em palestras, que, claro, contribui para a redução dos sinistros que acontecem não só aqui na nossa capital, mas a gente sabe que tem um espaço aqui no nosso território. A gente está aqui na Tancredo, como eu falei, e bem pertinho de nós tem essa faixa de pedestre aqui. Essa faixa, ela fica bem perto do ponto de ônibus. E, infelizmente, a gente acabou de ver o desrespeito a ela, né?
Qual a situação mais frequente envolvendo esses pedestres? Justamente também nas faixas, quando o pedestre tenta atravessar e ele é desrespeitado pelo veículo, que entende que só pode parar quando o sinal está fechado? Veja, a gente também, infelizmente, percebe muito essa questão da falta de consciência, né? Da falta de cidadania, de conscientização, de empatia de quem está com o veículo. Né? Quem está na direção do veículo, por vezes, até acaba esquecendo que em algum momento do dia ele também passa a ser pedestre. Então é interessante que todo condutor, ao se aproximar de uma faixa de pedestre, a gente até flagrou recentemente aqui duas pedestres, né, que faziam uma travessia na própria faixa e um condutor que acabou desrespeitando. Então, assim, é sempre interessante que esse condutor, ao perceber a faixa de pedestre, ele reduza a velocidade. Quem vai fazer a travessia pela faixa de pedestre também gesticule, né, mostre a sua intenção, de fato, de utilizar a faixa de pedestre, para que todos possam, de certa forma, utilizar, né, usufruir do trânsito de forma bastante segura. É porque o pedestre, como tem um ponto aqui, ele fica na agonia de perder esse transporte, né? Exatamente, e é por conta dessa agonia que a gente sabe que pode resultar em um sinistro de trânsito, já que estamos falando de pedestres, né, além dos motociclistas, são os que numa situação de sinistro de trânsito, os que recebem os piores resultados, e por isso que a gente tem tido também essa preocupação com os pedestres. Vocês já pensam, a gente está aqui no começo ainda, né, de 2026, sempre tem o Maio Amarelo, mas não só no mês de maio. Como é que vocês estão pensando o planejamento da educação de trânsito para o trânsito agora em 2026? Veja, já existe, né, SMTT um planejamento que seja aplicado diariamente, né? Inclusive, a SMTT tem visitado, né, faculdades, escolas, empresas, diversos órgãos e instituições públicas e privadas, com essa ideia de levar, né, a orientação, de reforçar orientações necessárias, sobretudo quanto aos motociclistas, como eu trouxe aqui, né, acabam fazendo parte aí da maior estatística, acabam liderando, infelizmente, essa triste estatística, e em alguns casos, com resultado óbito, igual presenciamos hoje, né, atendemos hoje, logo cedo, que infelizmente o motociclista acabou sendo atendido pela equipe do SAMU, mas acabou evoluindo também a obra. Muito obrigada, viu, Diego, pelas informações. Fábio. Ok, Jéssica, obrigado. Obrigado ao pessoal da SMTT. A gente mostra agora as imagens da Avenida Tancredo Neves. São 12 horas e 18 minutos, ao vivo, né, da movimentada Avenida Tancredo Neves, aí em frente ao Hospital de Urgência de Sergipe. E a Jéssica fazendo um alerta para você, principalmente que anda de moto. O alerta tem que ser para todo mundo que dirige, que pilota, que dirige. Mas veja a quantidade de motos, ó, que tem aqui, ó. Para praticamente todo sinal de trânsito que você para, você vê essa quantidade grande de motos. Então eu sei que essa turma aí são trabalhadores, é gente que se esforçou muito para comprar uma moto, para poder se deslocar, porque o transporte está caro, é gente que está fazendo entrega, é motoboy, enfim, mototáxi, são pessoas que trabalham, mas que às vezes precisam entender que aqueles 10 segundos não vão mudar em nada a sua vida. Muito cuidado, meu irmão, no trânsito. Obrigado, Jéssica.